Bem-vindos ao meu canal, eu sou o J. Kefferson Araújo, para os íntimos JK. E hoje, aqui nesse canal, a gente vai falar de sucesso. O que é sucesso para você? Sucesso é uma coisa bem subjetiva, né? Para alguns pode ser ter a casa própria, para outros pode ser ter o emprego dos sonhos. Sucesso para alguns, você viver viajando, depende para cada um o que é sucesso. Sucesso é subjetivo, mas hoje o tópico do nosso vídeo vai ser como alcançar o sucesso, independente do seu objetivo ou definição de sucesso. Todo mundo precisa de um passo a passo para alcançar o sucesso. E hoje eu vou te contar 5 passos para alcançar o sucesso de forma definitiva. O que a gente deve levar em conta quando se pensa em sucesso? Será que é só a vida profissional? Será que é só a vida pessoal? O que é sucesso para você? Eu repito novamente essa pergunta porque sucesso é muito subjetivo. Pode ser um emprego, pode ser viagem, pode ser uma casa própria, pode ser familiar. Sucesso depende da sua definição exclusivamente. Será que para o sucesso a gente deve levar somente questões de QI? Se eu sou uma pessoa super inteligente, eu vou ter sucesso na vida? Será que é só isso? Ou será que a gente deve levar também em conta questões emocionais? Será que as emoções afetam o meu sucesso? Eu já quero deixar claro aqui no início desse vídeo. Ter o QI alto é muito bom, mas só o QI alto não garante muita coisa na vida. Vai te abrir um bom caminho? Vai, mas só ele não te garante o sucesso completo na vida. Por exemplo, às vezes, extravasar na hora errada, por exemplo, numa briga de trânsito, leva uma reação em cadeia que só piora as coisas muito mais. Quando eu devia ter controlado uma emoção minha, eu liberto ela numa hora errada. Isso vale para quem também tem o QI muito elevado e só gera mais e mais confusão. O QI elevado ajuda muito a ter sucesso na vida. Sim, a gente não pode negar isso de forma alguma, mas saber controlar suas emoções é uma mola propulsora para se atingir o sucesso. Isso vai servir de mola propulsora para alcançar suas metas, seus objetivos, seus resultados e a sua definição de sucesso, que pode ser muito bem diferente. A gente precisa encarar a nossa vida e o nosso dia a dia controlando razão e emoção. E é nesse meio de controle de ambas, razão e emoção, que entra o que chamamos de inteligência emocional. Você já ouviu falar? Entre razão e emoção, a gente não exclui nenhum. A gente precisa conhecer as nossas emoções a fundo para agir de forma racional na nossa vida, porque as duas fazem parte do nosso cotidiano. Razão e emoção fazem parte do nosso ser. Não tem como tirar uma e não tem como excluir a outra. Então a gente precisa aprender a administrar razão e emoção para ter sucesso, para alcançar os nossos objetivos e as nossas metas na vida, e assim ter o sucesso que você deseja. E hoje eu vou te contar aqui os 5 passos para você ter essa inteligência emocional que vai te levar a alcançar o sucesso pessoal, o sucesso profissional, o sucesso familiar, ou seja, que vai te ajudar a alcançar o sucesso da forma como você deseja. Inteligência emocional é a capacidade de entender, reconhecer, gerenciar e usar as nossas próprias emoções, tanto uma forma que eu consiga me analisar e também viver em sociedade de uma forma harmônica. A inteligência emocional é a capacidade que todas as pessoas têm de reconhecer, entender, analisar as suas próprias emoções e como eu posso usar essas minhas emoções nos relacionamentos com as outras pessoas. A inteligência emocional é tão ou mais importante que o QI. E eu vou te mostrar o porquê nesse vídeo para se ter sucesso na vida pessoal, na vida financeira, na vida profissional, na vida familiar. Você já pensou nisso? Que às vezes ter o controle emocional é mais importante do que ser super inteligente?
Já tinha pensado nisso alguma vez? Não é só o QI que determina se uma pessoa vai ter sucesso na vida. Lembrando que sucesso é subjetivo. É de pessoa para pessoa o que é sucesso. Lembrando disso, porque às vezes a gente se mede com a régua da outra pessoa e isso não é legal pra gente mesmo. Por exemplo, às vezes uma pessoa tem um QI, super elevado, mas às vezes ela não consegue se relacionar com as pessoas ao seu redor. E às vezes isso pode prejudicar ela mesma. Sem estabelecer contatos, às vezes ela não consegue usar o seu QI elevadíssimo para se ter sucesso na vida. Isso porque a todo momento a gente está se relacionando com alguém. Nós vivemos em sociedade, você vive em sociedade, eu vivo em sociedade. Nenhum de nós aqui vive numa ilha isolada com água de coco. Não, nós vivemos como que numa colmeia de abelha. Eu preciso do meu vizinho, preciso de alguém que entrega algo na minha casa, preciso de alguém no trabalho, eu tenho um chefe. Se eu sou autônomo, eu preciso vender alguma coisa para alguém. Ah, mas eu quero trabalhar só com animais, tá bom, ok. Mas esse animal vai ter um dono, que é uma pessoa, e você vai precisar se relacionar com essa pessoa em algum momento, certo? Ok? Nós temos uma parte que age pela emoção e uma que age pela razão. A inteligência emocional entra justamente para equilibrar a razão e a emoção. Para eu não ser só razão a todo momento e para eu não ser só emoção a todo momento, para eu ficar alegre, saltitante o tempo todo, e para eu não ser uma pedra que age só pela razão. A inteligência emocional entra para equilibrar essas duas questões muito importantes na nossa vida, que vai nos levar ao sucesso como a gente deseja. Quantas vezes nós já cometemos erro por não saber controlar as nossas emoções? Às vezes a gente fica com muita raiva numa hora que não cabia aquilo. Às vezes a gente faz tempestade num copo d'água. Ou quantas vezes a gente já se sentiu incapaz de não conseguir atingir um objetivo nosso. É aí que entra a inteligência emocional. Quando a gente administra, então, razão e emoção, as coisas começam a andar para frente de acordo com os nossos objetivos. Aí a gente alcança o sucesso. Se você nunca ouviu falar nisso, tá tudo bem. Tá? A gente vai falar disso hoje. E já deixa o seu like aqui se você chegou nesse canal hoje. Se você já conhece e veio só para saber mais, perfeito, maravilhoso. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Já deixa um like aqui, dá um joinha aí pra mim. Se inscreve aqui no meu canal, aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que fala, nossa, isso aqui vai ajudar aquele amigo. Manda pra ele o link pra ele assistir. Manda naquela indiretinha, olha isso aqui, achei tão legal, lembrei de você, achei massa. São 5 pontos essenciais, básicos. Sabe quando a gente vai construir um prédio, não tem ali aquelas que a gente chama de pilastras, que são a base do prédio? Então a gente tem aqui 5 pilares para a gente construir uma base forte para a gente alcançar o sucesso profissional, pessoal, familiar, financeiro. O sucesso é você quem define. Mas qualquer tipo de sucesso precisa desses 5. O primeiro, autoconhecimento. Será que você se conhece o suficiente a ponto de os seus sentimentos e emoções não prejudicarem nada na sua vida? O autoconhecimento é a capacidade de reconhecer e compreender as próprias emoções. O que eu tô sentindo hoje? Por que eu tô sentindo isso? Por que essa reação minha foi tão exagerada nessa situação? Ou só porque eu reagi assim de determinada maneira? Por que eu sou tão feliz? Por que eu estou tão triste? É necessário entender como nós somos por dentro, como você é por dentro. Como eu sou? Quem sou eu? Perguntas mais difíceis de ser respondidas. Você já foi numa entrevista e alguém te perguntou, quem é você? Se descreva pra mim. É difícil ter o autoconhecimento, mas não adianta, se eu quero ter sucesso, mascarar ou correr dessa pergunta. Ela é necessária para você passar para o próximo nível, para você dar o próximo passo. Quem sou eu? Por que eu ajo assim? Como eu sou por dentro?
lá no meu íntimo, onde só eu conheço. Ah, eu sou uma pessoa ansiosa. É necessário eu compreender isso, entender isso para eu avançar. Ah, eu não consigo sucesso porque eu sou uma pessoa procrastinadora. Eu preciso reconhecer isso. É o primeiro passo para ir para o próximo nível. É necessário eu entender os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. Mas a gente vai entender isso e vai fazer o quê? Eu vou tirar os meus pontos fracos? Não é isso. Os nossos pontos fortes e fracos é o que constrói a base. Se eu tiro isso uma hora ou outra aí vai ruir. Então é necessário compreender os pontos fortes, pontos fracos, para eu usá-los como propulsão, como mola propulsora para eu elevar, para eu dar o próximo passo, para eu alcançar o sucesso que eu tanto almejo. Nesse processo, ser honesto consigo mesmo é essencial. Eu não posso chegar aqui e ver isso e tampar o sol com a peneira. Não, eu preciso escancarar e falar, eu sou assim, assado, sem medo de olhar para si mesmo. Se você já fez alguma vez essa autoanálise, comenta aqui embaixo seu processo, como que foi, pra gente outras pessoas saberem, ficar sabendo também. Agora eu me conheci, sei ali cabo a rabo sobre mim, lembrando que isso é um processo gradual. A gente vai se conhecendo ao longo do tempo. O que eu faço com isso? Saber quem é você é necessário pra gente ter uma coisa que é chamado de autorregular, autodomínio. Porque se eu conheço as minhas emoções, o que eu sinto, por que eu sinto, como eu sinto, eu consigo ter o controle emocional sobre elas. Assim, sentir um acesso de raiva numa hora que eu não posso, eu vou conseguir controlar. Ou talvez eu vou me sentir uma crise de riso, de alegria muito forte numa hora que não cabe. O autodomínio é a prática do autoconhecimento. A autorregulação é a aplicação prática do que nós nos conhecemos. Lembrando que são 3 passos, primariamente, e esses 3 passos primeiros sou eu. Tudo comigo aqui dentro de mim. Então você é aí responsável pelo seu sucesso. E é muito necessário esse autodomínio porque nem sempre a forma como nós reagimos aos sentimentos que a gente expressa no momento, na situação, é coerente com a situação. Talvez a gente exagera um pouco, é aquele famoso, por que você tá fazendo tempestade num copo d'água? Não é isso tudo. Se você conhece as suas emoções, você não vai descartá-las. Igual eu falei, os pontos fortes e fracos, os nossos sentimentos são a base. A gente não vai arrancá-los ali, porque se a gente arrancar, aí a hora que a gente precisar, a gente vai aprender a lidar de forma sadia com eles. Não é arrancar, é controlar. Essa minha reação nesse momento é de acordo com a situação ou é exagero mesmo? Saber o tom de voz que usar em determinada situação. Em situações empresariais, isso é muito importante. Se você quer um cargo, se você quer ser um gerente, se você quer ser o dono, se você é o dono ao falar com um funcionário seu, o tom de voz, observar no momento certo, tudo isso a gente consegue se autoconhecendo e exercendo controle sobre nossas ações e sentimentos. Se você tem o QI alto e só valoriza isso, talvez você não consiga lidar com as suas próprias emoções. E não lidando com as suas próprias emoções, você não consegue lidar com as pessoas ao geral, com as pessoas em volta de você. Eu tô até assistindo uma série que é a da doutora Bones. Já ouviu falar? Ela é antiga. E ali, a Bones, ela é uma antropóloga forense que faz investigação de crimes e ela desvenda os crimes olhando e analisando somente os ossos. Ela tem um QI elevadíssimo. Só que na primeira temporada, ela não conseguia lidar com as pessoas à sua volta, né? Ela tinha dificuldade de entender por que as pessoas agiam de determinadas maneiras, por que as pessoas faziam de tal forma. Eu tô na 7ª temporada e é bem isso que a gente tá falando nesse vídeo. Ela vai evoluindo aos poucos, ela começa a se conhecer, ela começa a entender como ela realmente forma como as pessoas agem e melhora os seus relacionamentos. Depois fica aqui a minha recomendação de série para vocês assistirem. Se você já assistiu, inclusive, comenta aqui embaixo o que eu acabei de dizer, se você já viu, se você concorda, se eu tô totalmente errado.
terceiro pilar da minha base para eu construir o meu sucesso é automotivação. Nada mais é, de forma básica, a capacidade de perseguir os seus objetivos com paixão, sem parar, mesmo que você esteja cansado. Cansei, eu vou parar, vou descansar, mas eu não vou desistir. Eu vou me levantar novamente e vou continuar a perseguir o que eu quero com paixão. Essa é a palavra, paixão. Automotivação é saber se impulsionar. Você mesmo, sem depender de outras pessoas de fora para falar, vamos, você vai conseguir. Não, você vai olhar para você mesmo e vai falar, eu vou conseguir, eu vou continuar, eu quero, eu vou parar, tô cansado, mas eu vou descansar e vou continuar, vou me levantar e vou continuar. E entender as suas emoções, lembra do autoconhecimento? Ajuda muito nisso, porque você vai entender, eu tô cansado por causa disso. Você vai entender o motivo de você estar e vai entender que talvez não seja o motivo maior. Você vai descansar, resolveu, voltou, vamos de novo, vamos continuar, porque é o seu objetivo, você está indo atrás dele com paixão, porque é o que você deseja, o que você almeja, o que você quer. E para se automotivar, você precisa se fortalecer, tirar os pensamentos ruins. E o que vai te ajudar? Autoconhecimento e controle das suas emoções, autodomínio. Tá, esse pensamento é ruim? Eu vou tirar ele. Ele não faz parte. E aí você vai conseguir se automotivar e continuar perseguindo rumo ao sucesso. Você é uma pessoa automotivada? Ou você depende de pessoas de fora pra vamos? Ou você consegue, eu vou? Comenta aqui embaixo. E o que é que te motiva hoje? Deixa aqui pra gente saber também. Falei que 3 pontos eram eu consigo me autoanalisar, eu consigo me automotivar e eu consigo me autocontrolar. Mas os 2 outros pontos, eu preciso de outras pessoas. Por quê? Porque nós vivemos em sociedade e eu não consigo sucesso sozinho. Quanto mais cedo na sua vida você compreender isso, mais cedo você vai ter sucesso. Na vida, nós precisamos de contato, nós precisamos de pessoas. Uma habilidade essencial para a gente poder viver em sociedade é a empatia, que é o 4º pilar para uma vida de sucesso, para alcançar todos os seus objetivos. A empatia nada mais é a habilidade de entender e se conectar com os sentimentos e perspectivas das outras pessoas. É conseguir entender a dor e o posicionamento de outras pessoas, mesmo não estando no lugar dela. Principalmente hoje, com a internet, a gente olha muito o nosso umbigo. Só que, é eu. E às vezes a gente esquece de olhar que nós vivemos rodeados de outras pessoas, que nós nos conectamos, que as outras pessoas têm opiniões diferentes das nossas, posicionamentos diferentes dos nossos, que a gente não precisa ser 8 ou 80 e que tá tudo bem a outra pessoa ter um posicionamento, tá sofrendo uma coisa diferente, colocar no lugar da outra pessoa. E ser uma pessoa empática exige esforço consciente. É você querer ser uma pessoa empática. Eu quero me colocar no lugar da outra pessoa. E hoje, com a internet isso se perdeu muito. Se eu tô de um lado, a outra pessoa não pode estar do outro lado. Ela tem que estar do mesmo lado. Dificulta ainda mais nós sermos pessoas empáticas, trocarmos mais ideias, entender o ponto do outro, mesmo a gente não vivendo, não calçando o sapato dele. E isso, ser uma pessoa empática, é essencial para o sucesso. Lembrando que visões diferentes podem coexistir no mesmo lugar. Você foi empático hoje? Você foi empático com um familiar, sua mãe, seu irmão, um vizinho, algum desconhecido? Você tentou ser empático hoje? Tentou se colocar na dor do outro? Eu preciso ter habilidades sociais. Por quê? Eu posso ter o QI elevadíssimo, mas se eu não tenho contato com as pessoas, se eu não sei lidar com as pessoas, o meu QI elevado não vai me adiantar de nada. É necessário ter habilidades sociais. É a capacidade de construir relações sólidas e se comunicar com clareza. A pessoa entender o que você está dizendo sem se sentir ofendido. Eu escutar sem me sentir ofendido e levar pro lado pessoal. Independentemente se você tem um amigo ou se você tem 10. A administração da habilidade social precisa ser a mesma. É necessário você saber se posicionar socialmente. Você falar, eu não posso te ajudar nisso. Ou
o momento certo de você ajudar. Isso se configura uma habilidade social. Isso é tão essencial porque nós vivemos em comunidade. Você vive em comunidade. Ninguém vai conseguir construir sozinho. Você precisa do seu vizinho, do seu padeiro, do seu amigo, da sua mãe, da sua irmã, de uma pessoa desconhecida lá no seu trabalho, da pessoa da faxina do seu trabalho, do seu chefe. Se você é chefe, você precisa do seu subordinado. E isso demanda a habilidade social, que é o quinto pilar. Você chegou até aqui nesse vídeo. Como que você lida com os seus relacionamentos? Como que você lida com a sua namorada, sua mãe, seu chefe, seu subordinado? Se você precisa melhorar, comenta aqui embaixo pra gente saber. Você sabe se comunicar? Você sabe falar não na hora certa? Você sabe se expressar? Você sabe falar no tom correto? Você sabe ser respeitoso na comunicação, sem ser afrontoso ou sem ser invasivo demais? Se você não sabe nada de inteligência emocional e pensa assim, ai, mas eu tô velho demais pra aprender, eu já tenho 60, 70, não dá tempo, mas dá tempo. Se você tá vivo, se você respira, dá tempo de aprender, porque a inteligência emocional, ela é uma habilidade e ela pode sim ser aprendida. 10, 20, 50, 30, 60, 90, você consegue aprender essa habilidade. Todos os lugares ela é aplicável, porque nós vivemos em sociedade. A emoção e a razão não precisam se chocar, elas precisam andar juntas de mão dada. Por isso, a consciência emocional é tão importante. Se você não sabe nada, comenta aqui, sou iniciante, é a primeira vez que eu tô ouvindo falar desse assunto. Se você já tem conhecimento, comenta aqui o que você já sabe, as suas experiências também, para você compartilhar com a gente as suas experiências. Nós somos seres em constante evolução, então se você não sabe nada de inteligência emocional, tá começando a aprender pelo meu vídeo, nós podemos aprender tudo o que nós queremos de forma consciente. E a habilidade emocional, a inteligência emocional vai te ajudar a alcançar o sucesso que você deseja. Esse vídeo foi baseado nas teorias de Daniel Goleman. Você já ouviu falar? Ele é um jornalista científico dos Estados Unidos, formado pela Universidade de Harvard. Ele escreveu por mais de 12 anos para o New York Times sobre comportamentos e sobre o cérebro humano. Ele defende que a inteligência emocional é tão ou mais importante que o QI. Inclusive, ele tem um livro, que é esse aqui, que é um dos livros mais vendidos sobre inteligência emocional e um dos mais influentes do mundo. Eu vou deixar o link dele aqui nos comentários. Quem quiser adquirir, é só entrar aqui no meu link. Se você já leu, conhece, comenta aqui o que você acha das teorias dele. E se você não leu, você pode adquirir aqui no meu link para você voltar aqui e dar a sua opinião. A gente viu hoje nesse vídeo 5 pilares para o seu sucesso. Você concorda com ele? Comenta aqui para eu saber. Deixa aí o seu comentário. Se inscreve no meu canal. Quer mandar para aquela pessoa? Fala assim, nossa, ó, vou mandar uma indireta para fulano. Fulano precisa aprender a controlar as emoções. Manda para ele e fala assim, lembrei de você. E eu sou o Jefferson Araújo, mas pros íntimos podem me chamar de JK. E a gente se encontra no próximo vídeo. Beijos e bye bye.